Olá, queridos alunos de Geografia, licenciatura da Universidade Unipampa. Eu sou a professora Karina, sou professora do município de Santa Maria há cerca de 5 anos. Sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, possuo especialização em gestão escolar, com ênfase em orientação e coordenação. Trabalho com alunos de anos finais, ou seja, aqueles alunos de sexto ao nono. Estou aqui a convite do professor Gabriel para falar um pouquinho de como de como é essa rotina escolar, de como é ser professor de geografia. É claro que no momento que nós estamos enfrentando, de Covid, a gente está tendo que se adaptar, se adequar a esses novos desafios que estão vindo. E aqui nesse relato eu pretendo então a falar de situações, da rotina da prática educativa antes desse período, para falar como era antes disso tudo e como provavelmente vai ser, quando vocês estiverem aptos, quando vocês forem profissionais, professores de geografia e entrarem em sala de aula. Bom, quando a gente fala em desafios, obviamente que os desafios que eu enfrentei, frente a esse período que eu estou em sala de aula, provavelmente serão diferentes dos que vocês enfrentarão. Porém, alguns desafios poderão ser os mesmos, Então, eu venho falar aqui algumas experiências que eu vivi, algumas coisas que aconteceram e que vocês podem refletir depois quando vocês forem, para a prática pedagógica de vocês, quando vocês forem para a sala de aula. Então, eu separei alguns pontos que eu considero desafiadores, em todo esse contexto. Por quê? Ser professor de geografia não está ligado apenas ao ser professor na prática, não está ligado diretamente conosco. Nós somos peças fundamentais, mas que não trabalham sozinhas, Então a gente vai ter a escola, a gente vai ter os pais dos alunos, a gente vai ter os colegas de trabalho. Então tudo isso vai fazer parte da nossa dinâmica, vai fazer parte do que nós vivemos sendo, estando como professor de geografia. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar, de falar aqui para vocês, é a respeito da escola. Então, quando vocês forem para a prática, quando vocês forem assumirem as turmas de vocês, esses desafios irão estar lá. De repente, uns desafios serão menores, outros maiores, mas terão, Assim como terão coisas maravilhosas, que não vem ao caso. Bom, o primeiro ponto, então, que eu vou falar é a respeito da infraestrutura da escola. Por quê? Quando a gente fala de infraestrutura da escola, a gente não está falando somente em sala de aula, no pátio, no banheiro, não. Quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de material escolar, aquele material que tu vai precisar para elaborar, para conseguir desenvolver na prática os planos de aula que vocês elaborarem. Quando eu falo de infraestrutura, então, eu estou falando, por exemplo, de uma escola que vocês podem ir e não ter acesso à internet, uma escola que talvez os computadores tenham acesso à internet, só que sejam aparelhos muito velhos, que tu não vai conseguir trabalhar, por exemplo, o Google Earth não vai abrir. Então, tu vai ter, por exemplo, algumas escolas que não tem mapas atualizados, então tu vai carregar aquele teu mapa, vai fazer aquela tua aula, sei lá, sobre a América, vai pegar um mapa e vai olhar, e muitas vezes é um mapa que não está atualizado, não digo da América, mas da Ásia. Eu já peguei alguns mapas assim muito antigos que não teriam como ser utilizados e que não tem, a escola não tinha, acesso a esses mapas atualizados. A gente vai ter globo terrestre que não funciona, globo terrestre que está quebrado. A gente vai ter algumas questões estruturais relacionadas ao que você vai utilizar em sala de aula que em algumas escolas não terão. Então, nesse sentido, a gente tem que estar preparado, A gente sempre antes de entrar numa turma, Antes de tu ser responsável por uma turma, tu precisa, obviamente, de um planejamento, Que vocês com certeza viram ao longo do curso de graduação, e se não viram, vão ver, que é a respeito dos planos de aula.
Então a gente vai elaborar um plano de aula, vai se certificar que a escola tem condições para te aplicar a aula que tu planejou, né? Principalmente em relação aos materiais. Então isso seria o primeiro ponto, né? O primeiro desafio, digamos assim. O segundo ainda não é sobre a geografia em si. Ainda tem um outro ponto que é muito relevante, que é muito importante em qualquer escola, em qualquer aula, de qualquer componente curricular, que é a questão da família. Então a gente vai ter uma tríade que precisa ser considerada, precisa ser levada em conta na hora de fazer um planejamento, na hora de elaborar as atividades. Então a gente vai ter o aluno, a família e a escola. Ah, mas então não é a escola, é a família? Sim, mas muitas vezes o aluno ele é muito diferente da sua família. Ou ele tem algum problema direto com a sua família. Então a gente vai ter alunos que estão totalmente desestruturados, emocionalmente, fisicamente, às vezes, de todas as formas que vocês imaginarem, né? A gente vai ter alunos passando por muitos problemas pessoais. Então, se a gente parar para pensar nisso, quando a gente chega numa sala de aula, tem, sei lá, 20 alunos e cada um desses alunos que estão na tua aula, eles possuem uma bagagem emocional, uma bagagem familiar por trás disso tudo, né? Então a gente vai ter muitas vezes aquele aluno que dá muito problema em sala de aula, que não para, que não presta atenção, que não vai ter a ver com a tua aula de geografia, não vai ter a ver somente com a forma com que tu dá a aula, não tem muitas vezes a ver com o professor que está ali. Isso vai acontecer com o professor de geografia, vai acontecer com o professor de história, vai, enfim, acontecer com qualquer um. Então esse aluno ele vai estar desestabilizado emocionalmente e vai chegar dentro de sala de aula e vai ser um desafio muito grande para a gente, enquanto professor, estar frente a esta turma e ter um ou mais alunos passando por algum problema, né? Então, assim, antigamente, quando eu tinha os meus professores, acredito que vocês também, qualquer coisa que acontecia em sala de aula, a professora já logo mandava para a direção. Tinha até o caderninho preto, né? Que era aquela listagem dos alunos que iam sempre para a direção e que iam sempre para a direção, ou seja, iam várias vezes e de nada resolvia. Então, quando eu comecei a entrar, a estar numa sala de aula, a ser professora, eu sempre pensei, não, eu vou fazer diferente, vou tentar fazer diferente. E eu percebo assim que muitos colegas desta leva mais jovem que está chegando pensa da mesma forma. Então a gente vai ter uma linha diferente de pensar em relação a isso. Então, muitas vezes, um aluno está criando problema, não copia, está conversando. Normalmente, já logo vamos mandar para a direção e não é problema meu. Isso não resolve. Esse aluno vai ir várias vezes, né, para a direção e o problema não vai ser resolvido. Eu, particularmente, chamo esse aluno, converso, pergunto o que está acontecendo, vejo no que eu posso ajudar. Muitos alunos querem apenas conversar, muitos alunos querem apenas explanar por qual problema estão passando. E às vezes tu conversa com ele e resolve. E esse aluno para de não dá mais problema na tua aula. Então, assim, essa questão, aluno, família e escola, é muito desafiador, com certeza. É muito desafiador. Mas também é algo que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue lidar da melhor forma possível. Então, vocês com certeza já ouviram falar aquela história, que o professor ele é um pouco psicólogo, um pouco mãe, um pouco pai. A gente é exatamente isso. Então, por que eu tô falando isso? Porque já me aconteceu, por exemplo, de eu planejar uma aula que, ao meu ver, era uma aula maravilhosa, prática, que tinha tudo para ser uma aula maravilhosa. E muitas vezes isso não acontecia, porque chegava numa turma, por exemplo, uma turma de sexto ano. Os alunos de sexto ano, eles estão saindo dos anos iniciais e chegando nos anos finais. Tem aquela troca, de um professor passa a ter 5, 6, 7 professores. Então tem
uma diferença gritante entre o quinto e o sexto ano. Então, esses alunos que chegam de sexto ano são alunos bem difíceis de lidar, né? Mas, por outro lado, o sexto ano, né, com base na BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, é um conteúdo muito bom, que eu particularmente gosto muito, que é aquela parte da geografia física, que é tudo muito prático, que é tudo muito de observar, né? Então, são assuntos que eu adoro trabalhar e que é muito bom trabalhar em sala de aula, que tem uma resposta muito positiva dos alunos, né? Sempre tem uma resposta positiva. Então, acontece tu chegar nessa turma de sexto ano com a tua aula maravilhosa e tu não conseguir trabalhar. Ah, mas isso, então tu não é um bom professor. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso, né? Isso não tem a ver contigo, tem a ver com o aluno. Então, a forma de tu tentar resolver primeiro com o aluno, ela tem um resultado mais positivo do que tu tacar lá para a direção e ir aquele aluno 10 vezes na semana para a direção e nada ser resolvido. Então, por experiência própria, né? Já que estou aqui para falar sobre experiência, a conversa com o aluno tem que ser muito próxima. Ela tem que ser muito empática também. Tem que se colocar muito no lugar do teu aluno. Já me aconteceu, por exemplo, de alunos muito bons fazerem uma avaliação e irem muito mal. Uma avaliação valendo 10, tirarem 1, 2. Alunos que a gente tem ao longo de 3, 4 anos, que a gente conhece, sabe do potencial. Mas que tu acaba indo ver, não, aquele aluno ele foi mal, não porque ele não sabe o conteúdo. Muitas vezes ele não pôde estudar, teve algum problema na família. E na escola que eu estou lotada, que é a escola que a professora Tainá, que é uma das profs que vai falar com vocês também, que ela trabalha, a gente tem uma realidade dos alunos muito gritante, uma realidade muito influenciadora na nossa rotina escolar. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Essa parte de conversar com o aluno. Não é só aquela relação professor-aluno, é aquela relação ser humano ouvindo o ser humano. Então, a nossa fala a respeito dessas rotinas escolares, agora eu vim falar um pouquinho sobre currículo, né? Sobre aquele material, aqueles conteúdos curriculares que a gente vai desenvolver em sala de aula, né? Que a gente vai ter habilidades específicas para cada ano. Habilidades para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono. Então, a gente vai ter documentos norteadores para que a gente desenvolva o nosso plano de aula da melhor forma possível. E documentos diferentes, né? Documentos, por exemplo, como o projeto político-pedagógico, muitas vezes é a LDB, a BNCC, né? Que a gente trabalha bastante. Então, essa questão curricular, ela é um pouco desafiadora, até tu desenvolver, tu trabalhar e tu estudar a respeito dela, né? Porque daí a gente trabalhando então de forma em comum, a gente consegue desenvolver um trabalho muito mais satisfatório, né? Em relação à disciplina, em relação à nossa geografia. Para finalizar a minha fala, a nossa conversa, eu gostaria de ressaltar o último ponto, né? Aquele que eu julgo muito importante, muito relevante na nossa prática educacional. Eu sei que uma das profissionais que irão conversar com vocês é uma educadora especial, né? E essa educadora especial com certeza vai trazer atributos e coisas muito interessantes. Por quê? Quando a gente é professor, quando a gente tem a nossa formação, né? Lá na nossa graduação, a gente não imagina, ou eu pelo menos não imaginava, que nós teríamos tantos alunos em sala de aula que precisariam, né, desse atendimento educacional especializado. E sim, muitos alunos precisam. Então a gente vai ter alunos com diagnóstico, outros sem diagnóstico, mas que tu vai perceber que tem algo, ou uma deficiência intelectual, uma descalculia, autismo, esquizofrenia. Então muitas serão as possibilidades. E a gente dá conta da nossa disciplina, daquilo que nós aprendemos, né, no nosso curso. Mas a gente precisa se adequar e se adaptar a esses alunos também. Então a gente vai desenvolver, por exemplo, numa turma um determinado assunto, né? E a gente também vai ter que trabalhar com o aluno do atendimento especializado dentro da sala de aula com conteúdo
com conteúdo muito semelhante, ou o mesmo conteúdo trabalhado de forma diferente. É mais desafiador porque, além de termos esse aluno em sala de aula, a gente tem o restante da turma para lidar. Então, não é algo tão fácil, tão tranquilo, porque levando em consideração o seguinte, a gente não aprende, pelo menos eu não aprendi na minha formação, como trabalhar com alunos que precisam de algum atendimento especializado, né? Então, a gente vai trabalhar em conjunto com o educador especial para tentar fazer com que esse aluno tenha o melhor rendimento possível, né? Que tenha a melhor condição de entender o teu conteúdo, a tua ciência geográfica e que possa utilizar isso para a vida deles. Então, é algo que a gente tem que falar, temos que refletir a respeito disso. Já tive em alguns anos, dentro da escola, da mesma escola, mais de 10 alunos que precisavam de algum atendimento especializado. Então, a educadora especial vai estar lá para conciliar, né, o trabalho dela com o nosso. Isso é muito, muito importante mesmo. O nosso tempo ele é relativamente curto, né? Espero que vocês tenham gostado do relato. Eu gostaria de agradecer também ao professor Gabriel pelo convite, né? Que é muito interessante conversar com alunos de graduação que serão futuros profissionais, né? E que terão alguns desafios grandiosos na sua carreira. E fico muito feliz de poder ajudar, nem que seja um pouquinho, né? Com a minha experiência, que apesar de não tão grande, posso ter ajudado vocês a compreender muita coisa, tá? Posso deixar meu contato com o professor Gabriel, qualquer dúvida, pergunta, ou que vocês quiserem conversar a respeito da prática, então, desse contexto de trabalho, né, nessa prática educacional, na prática de ser professor, vocês podem entrar em contato, tá? Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada.